Eu sou o Daniel Godry e hoje nós vamos falar sobre crise. Não só sobre crise, como vencer a crise, que é melhor. Melhor ainda, como dar uma chinelada na crise. Na crise a gente pode dar chinelada, sabe? Cada chinelada que você dá na crise, mais você se prepara, mais você se capacita para vencer uma crise, para pular um obstáculo. E já que estamos falando em chinelada, eu vou contar para você uma história extraordinária, simplesmente extraordinária. A história de quem começou com uma sandália popular, uma sandália que foi feita para a camada mais baixa da população e que de repente virou um sucesso extraordinário, virou um fenômeno. Eu vou contar a extraordinária história de pessoas que começaram com chinelo e com chinelo deram uma grande chinelada na crise. Foi feita uma pesquisa entre os brasileiros. 80% dos brasileiros têm um par, pelo menos um par de Havaianas em casa. Faça uma pesquisa aí, você que está assistindo, faça uma pesquisa à tua volta aí, para ver quem tem um par de Havaiana em casa, no mínimo um. 80% da população brasileira tem um par de chinelo Havaiana. A Havaiana é uma história muito linda, né? Tem uma história extraordinária de sucesso. Havaianas, talvez não seja da tua época, mas eu vivi isso, ela foi lançada em 1962. 1962, no Brasil. A Havaianas foi inspirada numa sandália que era, no Japão chama Zori. Zori é uma sandália com tiras de tecidos e o solado era feito de aquelas palhas de arroz. Tiras de tecido e o solado com palha de arroz. Por isso que se você olhar uma Havaiana hoje, você vai ver que os desenhos dela aqui, nessa parte de cima, parece grãos de arroz. Sabia disso? Parece grãos de arroz. A Havaiana, na realidade, começou para os pobres. A Havaiana, no começo, era para uma população bem pobre, para a camada mais pobre da população brasileira. A Havaiana, nos anos 60, você não encontrava ela nos grandes centros. A Havaiana se encontrava ela nos armazéns e de bairros, hoje das periferias, né? Juntos lá, bem lá no fundo, numa caixa de papelão que nem tinha marca, não era a caixa de papelão da sandália, não. Era uma caixa de papelão que o comerciante pegava e jogava todos os pares lá dentro, lá no fundão, sabe, perto do açougue lá. Bem lá no canto. Quando você achava o pé esquerdo, você não achava o pé direito. E sabe aquela confusão de você achar primeiro o teu número lá dentro. Quando você achava o teu número, achei meu número. Aí não achava o pé direito, você só tinha o pé esquerdo. Quem teve a ideia de juntar o pé direito com o pé esquerdo num parzinho só, não foi a fábrica não, foi um comerciante. Comerciante que nas horas de folga, sabe como é que é interior, periferia, não tem muito movimento, ele ficava amarrando o pezinho esquerdo com o pé direito. Sandálias Havaianas era para pobre mesmo, para pobre mesmo. Tanto é que não tinha como repor essa tira, quando a tira arrebentava, tinha que arrumar um preguinho. Não tinha peça de substituição. Tinha que arrumar um prego e deixar o prego cruzadinho aqui para você poder usar mais o chinelo. Havaianas foi um caso extraordinário de sucesso. Ela nos anos 70, que ela já estava um pouco mais popular, a propaganda da Havaiana era o seguinte: não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Você quer uma propaganda mais para pobre que isso? Não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. E acredite, começou a subir, a população inteira queria ter um chinelo. Sim, porque não tem cheiro, não deforma, não solta as tiras. Tem coisa melhor?